Então, fala pessoal, está tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje estamos aqui com mais um vídeo. Em primeiro lugar, pessoal, dê uma força para o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, clica no sininho, clica no botão de gostei, que isso ajuda a gente muito. Muito obrigado de coração pela sua atenção e chega de enrolação, bora pro vídeo. Bispo diz que a igreja é maior do que a Bíblia. Dom Henrique Soares da Costa disse que a igreja está acima da Bíblia. Querendo dizer o quê? Querendo dizer que a igreja veio antes da palavra de Deus. E nós sabemos que isso é uma grande heresia. E essa palavra do bispo chocou tanto católicos como evangélicos de diversas denominações. Católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Lá pelo século II é que a igreja faz o discernimento de quais são os escritos que são inspirados por Deus. Veja, não é a igreja quem inspira, mas é a igreja quem faz o discernimento. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago, como é que a gente sabe que eles não são inspirados por Deus? São obras boas, edificantes, mas não são palavra de Deus. Como é que a gente sabe que a epístola de Barnabé, que a Didaquê, que são escritos tão bonitos, tão santos, não são palavra de Deus? Foi a igreja que fez o discernimento. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. Mas a Bíblia, vou repetir o gesto que eu fiz de outra vez, nasceu aqui, na igreja. A Escritura foi escrita por católicos, o Novo Testamento. E para os católicos, é o nosso álbum de família. Então quem entende esse álbum? A família. A família é a igreja. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. Você tá rindo? Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país. O Silas Malafaia não ficou calado. Ele respondeu o bispo em um vídeo, mas presta bem atenção o jeito que ele fala. Ele fala com um tom de arrogância, ele fala gritando e às vezes ele pega até a Bíblia e bate na Bíblia. E isso, na minha opinião, é um grande desrespeito à palavra de Deus. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, ó, tá na Bíblia Católica. Abre aí a Bíblia, da versão católica. Diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22, 29, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus.
É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra? Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos. Que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus funda a igreja, ele é antes da igreja. E Jesus diz que é a palavra. Você tem que examinar as escrituras. Não é o que o pastor e o padre falam, não. Vou repetir o texto. João 5,39, Mateus 22, 29. Só, não preciso nem mais, hein? Tá? Salmo 138, versículo 2. Que é isso? Vai falar asneira teológica lá sei lá onde. Que Deus abençoe. Querido, eu não quero que ninguém acredite na minha palavra. Ó, é a palavra de Deus. Está acima de tudo e de todos. É ela que é a regra de fé e conduta do verdadeiro cristão. Deus abençoe. Me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da igreja e de achar que aquela era a posição de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição do magistério da Igreja Católica faz 2000 anos. O pastor Silas Malafaia comete um grave erro de lógica. Qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão: a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte: o problema é que, uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Mas não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura, não é? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas, não é? Ou seja, a igreja, ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Foi a inspiração divina, sim, mas a inspiração divina inspirou quem? Quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz: porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Pega lá, Evangelho de João. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus sempre existiu, desde lá do começo. Quer dizer, que Deus já existia e Ele sempre existiu. Pode pegar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Amém? E eu espero que você possa entender essa mensagem, compartilhe essa mensagem,
Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus.